seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pilote a Sua Marca. E nesse episódio nós temos uma convidada muito especial, que é a Mariana Tomini, e ela vai nos contar como transformar desafios pessoais em estratégias de crescimento na carreira. Ela vai nos contar como é que ela conseguiu construir uma carreira sólida na área de recursos humanos, unindo propósito, estratégia e coragem. Se você ficar com a gente até o final, você vai aprender como planejar a sua carreira, como utilizar a marca pessoal para a construção da sua reputação e conquistar espaço na liderança. Então, seja muito bem-vinda, Mariana, uma alegria estar com você aqui agora. Conta pra gente um pouco da sua carreira. Eu queria começar pedindo para você se apresentar. Você trabalha onde hoje? Hoje eu trabalho na Henkel, Lírias. É um prazer estar aqui com você também. Trabalha na Henkel, na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos, hoje eu sou head de benefícios para a América Latina. Sensacional. E uma pergunta, como é que foi a tua trajetória no início? Você se formou em qual curso, em qual faculdade? Como é que você veio parar na área de recursos humanos? Foi uma coisa que você sempre quis fazer ou a vida foi te levando? Na verdade, a minha escolha por RH, ela começou dentro da faculdade, né? Eu não me identifiquei no momento em que a gente começa a olhar para o futuro, eu não me identifiquei com a área de saúde, eu não me identifiquei com nada nesse sentido, e eu resolvi fazer administração. E eu sempre tive muito forte isso da minha família, de que eu precisava, né, ser uma pessoa forte e independente dentro da minha vida como um todo. E isso e essa conexão, ela veio muito forte dentro da universidade, né, em que eu trouxe dentro, né, mais ou menos no meados aí na metade do tempo aí da faculdade, eu comecei a ter aulas em relação ao mundo corporativo, em relação ao mundo, né, organizacional, a desenvolvimento de pessoas, liderança, gestão, e conectado com aquilo que eu tinha muito forte dentro de mim, de que eu precisava ser uma mulher independente, uma mulher com força, eu precisava realmente ter esse crescimento dentro de mim. Eu falei, já que isso é o que me brilha os olhos, eu me conectei desde o início da faculdade, né, com a área de recursos humanos. Demorei para chegar na área de RH, eu fui chegar na área de RH só depois de formada, mas era um objetivo meu desde que eu estava na faculdade. E qual foi a sua primeira posição em RH? Você saiu da faculdade, aí você foi trabalhar com alguma coisa, depois você foi para RH. Conta pra gente. O primeiro início, dentro da área de recursos humanos foi com a área de expatriados. Foi a área de transferência internacional. Depois dessa área, isso me levou, logo um ano depois... Em qual empresa que foi isso? Isso foi era uma empresa pequena, chamava Endoc. Ah. E com isso eu tive a oportunidade de migrar para Monsanto, logo depois, em que eu assumi a posição de analista de remuneração e benefícios. Então, meu foco era, de fato, análise de posições, avaliação de cargos, pesquisas, enfim, e foi onde eu comecei a aprender, de fato, sobre a área de recursos humanos. E eu caí justamente nessa área e me apaixonei completamente por essa área, por esse pedacinho, né, dentro de recursos humanos. Você estava com quantos anos na época? Nossa, acho que eu tinha... Nem me lembro, acho que era 20 e poucos anos, 25 anos. 25 anos e estava como analista de cargos e salários. Exato. E aí, depois disso, dentro da própria empresa, eu segui aí dentro da carreira de cargos e salários e acabei migrando depois para a área de HRBP, a área de parceiros de negócio de recursos humanos. Então, nesse meio tempo, eu acabei fazendo um short assignment no headquarter da empresa e voltei para dentro da área de HRBP, onde para mim foi um super desafio, porque eu passei a enxergar
Eu digo que, ao invés de você enxergar dentro de RH para o negócio, eu comecei a enxergar o negócio voltado aí para dentro de recursos humanos. Como eu conseguia transformar a necessidade de desenvolvimento de pessoas daquele negócio, utilizando a minha expertise de recursos humanos, e como é que eu utilizava também o time de recursos humanos para me fortalecer nessa devolutiva para o negócio. Queria pegar um gancho nisso, né? O que você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Que o teu papel naquele momento, que você entendeu que era ajudar no desenvolvimento das pessoas, sendo a área de recursos humanos, ajudar no desenvolvimento das pessoas para que elas pudessem auxiliar no crescimento da empresa. É uma mistura, para mim, eu chamo isso como uma mistura, isso que você comentou é um pedaço, né, daquilo que eu considero. Você tem também o desenvolvimento das pessoas, mas o meu foco era o desenvolvimento de líderes, para que esses líderes desenvolvessem essas pessoas para, de fato, suportar aí o crescimento da empresa. Então, foco em desenvolvimento de carreira, né, desenvolvimento de liderança, para que esses líderes, de fato, trouxessem e fizessem, né, o papel de líderes mesmo, com foco em desenvolvimento de pessoas. Interessante, porque no último podcast que a gente teve com a Sabrina Romano, eu estava comentando com ela sobre a estatística de que mais de 70% das pessoas que chegam a cargos de liderança não são preparadas para isso. E o que você está contando aqui para a gente é que você lá atrás tinha em mente que você tinha que desenvolver pessoas para a liderança, para elas se tornarem líderes, ou você desenvolvia quem já era líder? Olhando um pouco para dentro do papel de HRBP, você tem as duas frentes. Porque um líder, teoricamente, não necessariamente tem um próximo passo, né? E não necessariamente ele está preparado já para o próximo passo de líder. E um potencial, né, que são os talentos que nós chamamos, ele também não está pronto 100% para virar um líder. Com certeza. Então, atuava nas duas frentes, de fato. Então, entender quem são os potenciais e desenvolver e entender quais eram os skills necessários para esse desenvolvimento, e também os skills necessários de desenvolvimento dos atuais líderes para se tornar líderes mais sêniores. Sensacional, porque essa é uma curiosidade minha. Eu falei, porque eu acho que poucas empresas fazem isso, não? As empresas, eu acho que as grandes empresas, eles têm esses processos melhor estruturados, vamos dizer assim. Eles, de fato, têm uma estruturação mais forte para esse processo. Empresas menores, eu acho que já estão ainda aprendendo a se desenvolver nesse lado. Acho que tem outros temas de recursos humanos com foco um pouco mais latente. Maravilhoso. Eu já estou cheia de curiosidade aqui para te perguntar, mas deixa você contar a tua história. E aí você foi para essa área e depois, assim, quais foram os maiores desafios? Teve algum grande desafio, algum perrengue que você passou? Teve. Então conta pra gente. Dentro dessa área de HRBP lá, né, nesse meu primeira interação com a área de HRBP, um grande perrengue, vamos dizer assim, que eu passei, foi que nós precisávamos, um dos meus objetivos, de fato, era participar de um processo de inauguração de um site novo no Nordeste, em que era um site de pesquisa e desenvolvimento. Site, assim, só para a gente reforçar, é uma área, né? Não é o site, não, o site não, do digital, é uma área. É uma planta, né? É um site. É uma oficina, eu falando em espanhol. É um escritório, mas na verdade o escritório dessa empresa que eu trabalhava era o campo, né? Porque eles faziam milho, soja, enfim, o escritório deles era o campo, de fato. Então,
E o meu grande desafio era atrair líderes técnicos. Então, se a gente vai para um centro de pesquisa e desenvolvimento, eu tinha que atrair líderes técnicos para atuar no Nordeste. Então, foi um desafio fortíssimo. E para mim, eu participei desde o início, né? Desde o início, quando eu ia para lá, não tinha refeitório, todo mundo comendo ali nas suas marmitas, enfim, indo lá como recursos humanos, entendendo quais eram os objetivos e o que a gente queria de fato daquilo. Para que aí sim a gente conseguisse transformar aquele site. Então, eu fiquei quase 4 anos, teoricamente, dentro dessa posição naquela época, e eu consegui ver a transformação, né, dos perrengues iniciais de ir para lá, desde, enfim, viagem, não era todo horário que podia ir para lá, até chegar no site, né, até chegar no escritório, e todo o processo de construção física e a construção de pipeline de pessoas também. Perfeito. Vou fazer uma outra pergunta. Eu vou te confessar que eu estou conduzindo de maneira diferente essa entrevista, por curiosidade mesmo. E como aprendizagem, acho que para todo mundo acho que é interessante. Quando a gente fala, por exemplo, da instalação de uma planta nova em algum lugar, né? É fundamental o papel de recursos humanos, de estar ali justamente para contratação, para capacitação. Onde recursos humanos não pode errar? Para mim, o cerne da questão é entender de fato a estratégia. Da empresa. O que a empresa gostaria de atingir com aquilo especificamente. Então, se a gente tem uma construção, né, de uma compra, né, de um novo terreno, porque exatamente o que aconteceu lá naquela época. Comprou-se um terreno novo num ambiente, né, num clima, teoricamente, né, porque se a gente olha Sudeste e Nordeste, os climas são completamente diferentes. E é exatamente isso naquela época que fazia a diferença para pesquisa e desenvolvimento, enquanto você tinha uma safra, teoricamente, aqui no Sudeste, lá você tinha 3 safras no ano por conta do clima. Então, você avança uma pesquisa de desenvolvimento super rápida. Né? Em vez de você fazer em 1 ano, você aqui no Sudeste faz em 3 anos. Então, você consegue. E isso isso é parte do papel de recursos humanos também. Entender por que foi comprado, qual que é o movimento, quem são as pessoas que precisam estar, de que você precisa de líderes técnicos, mas você também precisa de líderes de pessoas, e você precisa combinar as duas coisas. Então, para mim, é a estratégia do negócio em si, da empresa, que é onde a RH não pode errar. Porque se você vai desconectado com o que o negócio tem de estratégia, você já não faz e não executa, de fato, o seu papel corretamente. Perfeito, perfeito. E aí, essa estratégia muda de momento, numa mesma empresa muda dependendo do momento e principalmente muda de empresa para empresa. Ou seja, o RH, ele até para assim, muitas vezes a gente pensa, né, recursos humanos, ele está lá só para cuidar das pessoas. Não, na verdade, ele tem que ter uma visão estratégica do negócio. Sem dúvida. Ele precisa ajudar a viabilizar a entrega da empresa, né, a entrega dos resultados para a empresa, da melhor maneira possível. Mas ele é super estratégico, ele não é uma questão operacional, não é uma questão só de execução, ou não é uma questão só de cuidar das pessoas por cuidar. Exatamente. Eu brinco que, assim, esse é o papel, para mim, é o papel principal de recursos humanos, mas o operacional tem que funcionar também. Porque sim, se não funcionar, se não, de fato, pagar o salário no final do mês, se torna o principal problema dentro da empresa, enfim. Então, operacional, o silencioso do operacional tem que funcionar muito bem. Sim, esse é o básico. E para mim, um dos papéis muito importantes também que existe
é o papel da seleção das pessoas, porque isso define a cultura, principalmente dos líderes. Exatamente. E aí entra o papel da empresa de novo para mim, né, como recursos humanos. A estratégia, de fato, das competências, de quais são os valores, de quais são as competências, quais são as competências tanto focado em liderança, que a empresa tem, que a empresa gostaria de ter, ou né, o foco tanto momentâneo quanto futuro. Então, isso é primordial para, teoricamente, você seguir aí com uma seleção específica. E isso não só recursos humanos precisa ter, né? Enfim, a liderança também precisa estar muito conectado com valores, com competências, para que a gente consiga juntos acertar, né, numa contratação de liderança, por exemplo. Sim. E aí, o que aconteceu depois dessa tua etapa? Depois de você ter conseguido instalar, né, durante 4 anos o site? Eu acabei migrando para uma outra empresa, para uma empresa química, em que eu fui também, me movimentei também para uma área de HRBP, só que aí para uma liderança regional. Então aí meu desafio, ele deixou de ser Brasil, ele passou a ser regional, passou a ser América Latina Sul. E para mim foi uma virada de chave, assim, porque o que para mim foi interessante foi a diversidade de cultura e a diversidade de nacionalidade também. Então, os países são muito diferentes e as necessidades estratégicas também são diferentes. E o mercado também reage de forma diferente. Então, entender, transformar, e para mim foi muito interessante, porque transformar essa estratégia, que teoricamente seria regional, né, de um negócio, em estratégias locais, não perdendo, né, de fato o cerne do desenvolvimento, foi bem interessante, porque as conversas já passavam a ser em outros níveis, né, em outro nível, vamos dizer assim, né, de pensar num todo para atuar local também. Então, essa passagem entre o regional e o local era algo que eu passei a fazer bastante. Uma pergunta por curiosidade, que eu acho que alguém pode estar ouvindo a gente e se interessa. Você foi cuidar da América Latina. Você já sabia espanhol ou você aprendeu na marra? Ou como é que foi o teu processo? Foi na marra. Eu entrei na empresa sem falar nada de espanhol. Inglês, sim, né? Já vim com inglês, mas e até engraçado, porque uma das coisas que eles perguntavam, mas tudo bem, você fala inglês, tá tudo bem, você pode falar inglês com as pessoas. Não é tão próximo quando você vai para uma reunião com os países da América Latina e começa a falar inglês. Mesmo porque o inglês ele não é tão comum. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, é muito mais comum do que você trazer isso de outros países da América Latina também. De você encontrar pessoas que falam acho que uma exceção é o México. O México é impressionante, todo mundo fala inglês. Não, o México sim, exatamente. Pela proximidade, enfim. Exato, proximidade dos Estados Unidos. Mas eu cuidava de América Latina Sul, então era Argentina e Chile. Então era bem mais difícil. E naquela época, que já tem 10 anos, naquela época eu comecei a me arriscar falando um portunhol aqui, um portunhol ali, e começava a treinar né, sem naquela época ChatGPT, sem nada, começava a treinar um pouco meu speech dentro das reuniões, e de fato fui aprender espanhol, fui fazer curso de espanhol e aprendi na marra, e hoje tranquilo. Hoje eu falo. Hablas muy bien. Muy bien. Falo o tempo inteiro, o tempo todo. Tanto que meu dia hoje ou é espanhol ou é inglês. Sim.
Então... E é muito bom, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar nos 3 idiomas simultaneamente. Eu saía de uma reunião em espanhol, aí entrava numa reunião em inglês, daqui a pouco respondia para o outro em português, às vezes eu dava uma salada mista. Exato. Né? Mas trabalhei muitos anos assim, na Avon foi assim, na C&A do México foi assim, na Clinique também eu pratiquei bastante os 3 idiomas. E foi o que eu falei, no final é gostoso quando você consegue transitar entre os 3. Acho que a principal mensagem é que a gente tem muito mais capacidade de aprender sobre coisas novas e transitar do que a gente imagina, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se você tá... Para mim, uma coisa que conecta muito é você também tá feliz, né, com o que você está fazendo, porque isso te motiva a se movimentar, né? Eu não ia começar a falar espanhol por começar a falar espanhol, era por um objetivo de fato, um objetivo de carreira, algo que me dava satisfação. Então, esse movimento, a capacidade junto com a sua motivação de fato, ele transforma sem dúvida nenhuma. Exatamente, concordo. E aí você foi, me conte. Aí depois disso, Fiquei... qual foi o próximo desafio que você pegou? Meu próximo desafio depois de alguns anos dentro dessa área aí de HRBP, regional, eu fui para um super desafio que foi ser mãe, né? Isso não tem curso nenhum que prepara. Fui lá, enfim, engravidei, fui para... justo no meio da pandemia, mas tudo Você bem. foi mãe no meio da pandemia? Fui mãe no meio da pandemia. Eu tava com 6 meses de gravidez quando... Em 1900, ótimo, 2020. Ótimo, agora deu uma rateada. 2020. Em 2020 você engravidou. Exato. E eu engravidei no final de 2019, né? E aí... você passou a pandemia. Teu filho nasceu durante a pandemia. Nasceu em junho, em março tudo fechou. O hospital devia estar tudo vazio. Tava vazio. Ninguém foi ver, enfim, só eu e meu marido, eu voltei a ter contato com a minha mãe, com meus sogros depois que ele nasceu, porque ficou todo mundo, cada um nas suas casas. Claro. E só convivendo naquele círculo muito minúsculo. Mas aí fui ser mãe no meio da pandemia e como uma boa pessoa positiva, eu tiro muitos aprendizados dessa fase. Por mais que eu achei, não sei, às vezes a gente precisa ser um pouco egoísta, né? Tanto com as nossas coisas também. Eu achei ótimo muitas pessoas não poderem, aliás, ninguém poder visitar na maternidade, é uma das coisas que eu falo. Só quem realmente, né, interessava de fato pôde ir. E uma das coisas que foi muito interessante para mim foi voltar de licença maternidade na pandemia, porque esse processo de transição entre ser mãe e ser, né, uma líder, por exemplo, uma funcionária, voltar a trabalhar, ele foi muito mais smooth, porque eu estava em casa. Eu estava a uma porta de distância do meu filho, junto com a minha mãe naquela época, que estava me ajudando nesse retorno. Então foi muito mais tranquilo. E eu acabei voltando a trabalhar depois da licença maternidade, enfim, e voltei para o escritório, teoricamente, depois de um ano que ele estava, quase meu filho fazendo um ano. E aí, que aí é que voltou presencial. Voltou presencial, exatamente. E aí, voltando para o trabalho, eu voltei a assumir uma área completamente diferente, porque nesse momento eu entreguei, né, meu cargo, entre aspas, de HRBP, e voltei assumindo a liderança de remuneração, benefícios e folha de pagamento também para a América Latina Sul. Então, mudei completamente, assumindo um time grande dentro dessa área. Assumi folha, que era uma coisa que eu não tinha, que para mim foi um desafio grande também. E aí eu sempre brinco que para assumir folha de pagamento você precisa ter um bom gestor de folha de pagamento e se você não conhece tanto, né, do tema. E foi um aprendizado super forte, porque eu aprendi muito de coisas que eu não sabia. Foi um
um momento de eu exercitar minha liderança nesse retorno de licença maternidade e de exercitar confiança forte também, porque eu voltei assumindo um time na pandemia com todo mundo trabalhando em casa. Então, times novos, pessoas, por mais que eu convivesse anteriormente, mas em outro contexto, foi um desafio forte dentro desse retorno de licença maternidade. E foi e para mim os grandes aprendizados dessa posição foi de que a liderança dessa área de remuneração e benefícios é uma liderança que anda de braços dados com a diretoria de RH, que a interação executiva ela é muito forte, então você saber fazer alinhamentos prévios antes de um comitê executivo, por exemplo. Sim, eu falo, sabe o quê? As reuniões acontecem antes das reuniões. Exatamente. Isso, para mim, foi um grande aprendizado dessa posição que eu assumi, porque isso eu exercitei muito. Isso eu precisei confiar muito no meu time, né? Eu tenho minha liderança, ela é zero, ela é muito pouco micro, né? Eu não faço eu não faço microgerenciamento, é muito óbvio que às vezes é necessário, mas é muito focado em resultado, em confiança, de fato. Eu precisei, para muitos momentos, confiar muito no meu time para que eu pudesse exercer esse outro movimento de conexão com a liderança executiva. De me preparar para reuniões executivas, de me preparar para essas conversas individuais, por mais que eu não concordasse com algumas coisas, ou que eu achasse que não fizesse sentido, mas com foco, pessoalmente falando, mas com foco na empresa. E foi um dos grandes aprendizados implementei um monte de coisa dentro da área, mas pessoalmente, como líder da área, foi um dos grandes aprendizados para mim. Duas perguntas eu quero te fazer. Primeiro, sobre a maternidade. Qual foi o efeito, o impacto da maternidade na sua carreira? Existe uma Mariana antes e uma depois? Sem dúvida. E no que você mudou? Sem dúvida nenhuma. Acho que a maternidade para mim foi... Eu ouvi essa frase faz pouco tempo, ela se conectou muito comigo e com essa fase de que tem coisas que a gente pode mudar, né? Tem coisas que a gente tem interferência, que a gente pode ter interferência, tem coisas que não. Então, como que a gente lida ou entende aquilo que a gente não pode mudar e, de fato, atua naquilo que nós podemos mudar? E isso se traduziu para o trabalho também. Então, diante de situações que aconteciam por eventos da empresa ou por alguma coisa específica ou por erros, enfim, erramos e o que a gente pode mudar em relação a isso. Então, isso me ajudou muito a olhar para o foco de... Isso eu tenho interferência, aqui eu não posso. E com maternidade é muito assim, né? Tem coisas que você não muda, você não tem o que fazer. Se a criança começa a chorar por uma coisa específica, você vai lá, vai tentar alguma coisa, ou se ela ficou doente por alguma coisa, você não tem interferência. O que você pode fazer é o melhor que você pode dentro daquilo que você tem. Então, isso mudou muito a minha conexão. E também uma coisa que mudou bastante foi o equilíbrio vida-trabalho. Né? Porque a minha vida pessoal, né, ela também importa. Então, eu sou a Mariana executiva e também sou a Mariana mãe. São as duas coisas juntas. Olha, eu vou dizer, para mim, maternidade foi, acho que, o maior MBA que eu tive da minha vida.
eu comecei a entender o funcionamento do ser humano, porque um bebê, ele não tem filtro, uma criança não tem filtro. Não tem. Na verdade, a educação é uma série de filtros que são colocados na gente para a gente se comportar socialmente, para que essa convivência seja mais agradável, mais positiva. Mas criança não tem, fala o que pensa, entrega os pais, né? Enfim. Eu não ia dar nomes, recentemente eu estive com uma criança pequena, não vou dizer qual é, que a gente chegou e encontrou e a primeira coisa que ela falou foi: papai tá passando um shampoo para tirar cabelo branco. Só que você não pode contar isso pra ninguém, isso é segredo, tá? Então, isso é ter filho, você concorda? Concordo, isso é ter filho. Você pega o filhos, filho e fala assim, olha, você não conta pra ninguém. Então, papai, primeira coisa, oi, tudo bem? Papai tá usando shampoo, mas você não conta pra ninguém, porque isso é segredo. Aí a gente riu muito. Então, filho não vem com manual de instrução. Filho te ensina a ter uma resiliência incrível. A gente explica uma coisa, vai lá e faz de novo, aí você explica de novo e ensina, vai lá e faz de novo, aí, né? Você não desiste, você fala, não, eu ainda vou conseguir educar essa criatura, ainda vou conseguir. E ensina a ter uma paciência, um amor infinito. Foi uma aula, como eu falei, do funcionamento do ser humano, das emoções, porque vem sem filtro nenhum. E aí você fala, é assim que a gente funciona originalmente, porque a gente até esquece como a gente é. Completamente. Né? Ensina a ter mais tolerância com todo mundo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante do que eu era. Porque quando a gente cresce, a gente vai ficando mais racional, achando que o mundo tem que ser do jeito que a gente pensa. E Deus sempre manda filhos que são aprendizados, né? Que vêm para te ensinar o que você precisa aprender. Completamente, acredito 100% nisso. Pois é, quem é mãe sabe disso. Então, para mim foi um desenvolvimento pessoal incrível. E eu sempre falo para os meus mentorados, você sabe disso como minha mentorada, que não tem crescimento profissional sem crescimento pessoal. Depois que eu virei mãe, a minha carreira, assim, acelerou muito. Por quê? Porque eu melhorei como pessoa, eu melhorei como profissional. E tem muita gente que tem preconceito contra a maternidade. Para mim, as mães são excelentes colaboradoras. A gente tem que ter muito mais objetividade, produtividade, porque, como você falou, você não vai ficar ali até tarde, ou você, enfim, você precisa voltar para casa porque tem um serzinho que você quer ver, que você ama de paixão e que também sente a sua falta. Então, você não vai ficar matando hora, ou enfim, você tem que fazer bem feito e ir para casa, porque aquilo é uma prioridade na sua vida, né? Uma outra coisa, muitas mulheres que trabalham, quando tem um filho, elas levam o trabalho até muito mais a sério, porque agora tem, né, como dizia um amigo nosso, que já não está aqui nesse plano, filho é uma duplicata que você demora mais de 25 anos para descontar, entendeu? Exato. Enquanto isso, você só investe. Investe. Então tem que trabalhar. Te motiva a correr atrás para pagar aquilo que sempre vence, que são os boletos. Então, eu respeito totalmente quem não quer ter filhos, ou quem não, até quer ter e não pode ter. Respeito totalmente quem quer ser mãe de pet. Cada um escolhe o que quer ser. A única coisa que eu tenho consciência é que existe uma diferença entre ser mãe de pet e ser mãe de criança. E também uma diferença entre ter sido mãe ou pai e não ter sido. Porque é um amor diferente, é uma dedicação diferente, é uma resiliência diferente, uma paciência, uma tolerância. Enfim, e uma outra coisa que eu observei é que no dia que eu virei mãe, eu me tornei uma melhor filha. Sem dúvida nenhuma, as duas coisas elas acontecem, eu não tenho dúvida. Hoje eu entendo muitas coisas que eu não entendia antes. Você entende, perdoa, e aí às vezes você até se pega fazendo igual e fala, meu Deus, exato, o que eu estou fazendo? Igual minha mãe. É isso que eu queria. Não era esse o meu planejado, não era isso que eu queria. Mas ajuda muito profissionalmente, ajuda muito na liderança. Ajuda. Você só não pode confundir, porque eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo isso aconteceu. Quando eu voltei da licença maternidade, eu juntei férias, enfim, tinha um monte de coisa acumulada. Eu
literalmente cometi o erro de levar 100% do meu amor maternal para minha equipe. Eu virei mãe da minha equipe. Eu demorei um tempinho para calibrar. Até hoje, né, para quem acredita em astrologia, eu sou uma leão com lua em câncer. E o câncer é amoroso, né? Tem essa amorosidade. Mas eu literalmente voltei amorosa até demais, porque você fica tão forte no papel só de mãe, que eu senti que eu voltei materna demais, protegendo demais, sabe, do tipo a equipe. E eu nunca deixei de ter essa característica, como eu falei, até pela maternidade, pela minha lua em câncer, que é mais maternal, mas eu errei um pouco a mão na dose. Não sei se você passou por isso, mas eu passei lindamente, porque eu transferi o amor, sabe, do tipo assim, todos eram meus filhos. De repente, eu deixei uma filha em casa e encontrei vários filhos ali no escritório. Eu não sei se eu me transformei em mãe, mas eu passei a me conectar mais com a equipe como pessoa. Então, de querer entender como é que foi o final de semana, de querer entender, de falar de mim, de falar da minha família, de falar do meu filho, de realmente ter essa conexão maior com o meu time, não só de criar uma conexão pessoal mesmo, e não só transformar profissional, exatamente. Você desenvolve um lado mais sensível, que é muito legal. Sem dúvida nenhuma. Que é muito legal. E a segunda pergunta que eu queria fazer é a seguinte: você estava na Monsanto ou você já estava na empresa que você está hoje? Não, já estava na empresa que eu estou hoje. E como é que foi essa mudança? O que te motivou a mudar? Foi de fato assumir de fato uma região, né? Eu acho que fazer esse movimento e eu acho que de tempos, enfim, essa é uma crença minha, na verdade. Acho que de tempos em tempos existe uma oportunidade de vivenciar coisas novas, ares novos, enfim. E eu estava nesse movimento já. E acabei aceitando o desafio por ser uma posição que me interessou, pensando em assumir região, pensando nesse movimento de carreira, de crescimento. E foi com base nisso mesmo, essa mudança aí de trabalho, né, de emprego para essa nova empresa. E no que a sua marca, a construção de marca pessoal te ajudou a abrir caminho na liderança, que foi o que você colocou? Para mim foi uma mudança e uma quebra de paradigma dentro desse processo como um todo, né, de líder, porque tudo, e é engraçado falar disso também, porque tudo começou com um feedback específico que eu tive na empresa que eu estou hoje. Meu Deus! A minha história da Sabrina, a sua. Vamos. Com feedback específico que eu tive na minha empresa em relação a posicionamento, em relação a públicos, né, diferentes, a como se posicionar em públicos diferentes, a alianças, temas críticos, enfim, de como transitar nisso que eu chamo que é muito fácil, nada fácil se fazer essa conjunção de tudo que está aí, mas foi um feedback bem específico e eu falei, e eu já estava, né, já estou há 9 anos na empresa que eu estou hoje. E eu falei, acho que é um momento de eu olhar para mim, né, como pessoa, olhar um pouco, olhar para dentro. E conversando com uma querida amiga minha sobre isso, inclusive, enfim, queridíssima, super executiva de TI, eu acabei chegando até você, né? Enfim, eu falei, acho que esse movimento, acho que para mim é muito interessante. E aí eu comecei a entender o que me motivaria, como é que eu podia me mostrar um pouco mais como pessoa, como profissional, como executiva, e mostrar um pouco daquilo que eu já vivi, né? O que eu conheço
porque, né, enfim, como você diz, né, tudo que você faz, como é que é? Tudo que você faz, tudo que você passa esqueci essa Te frase. Prepara para aquilo que Te você vai prepara passar. para aquilo que você vai passar. Então, tudo que você faz, né, tudo que você passa, te prepara para aquilo que você vai passar. Então, eu falei, eu acho que esse momento de eu fazer, de eu me mostrar um pouco, né, mostrar quem eu sou. E foi uma quebra de paradigma, porque para mim, pensar em falar de mim, falar dos meus desafios, falar daquilo que eu já fiz bem, do que eu não fiz, ou da minha carreira, de me mostrar para outras pessoas também, que eu tenho as minhas conexões, mas de me reconectar com outras pessoas, ou de falar de novo com pessoas que eu já deixei de falar faz um bom tempo. E foi muito prazeroso. Vou ser muito honesta para você que está sendo um prazer, de fato, me redescobrir, de olhar de novo para o meu propósito, de redefinir meu propósito e de transformar, né? E, na verdade, consolidar aí consolidar minha marca aí, pessoal. E uma coisa que eu tenho em mente é que a gente nunca para, né? A gente não pode parar nunca. Isso foi algo que veio, que ficou muito forte para mim. A gente não pode parar nunca. E era um dos meus objetivos, né? Quando eu vim para a mentoria, de olhar não só o presente, mas me preparar para o futuro, né? Enfim, pensando um pouco onde eu estou, a idade que eu estou, pensando em mercado de trabalho, mercado corporativo, quanto tempo mais, na carreira que ainda quero atingir dentro do mercado corporativo. Então, e falar um pouco disso também. Acho que é um combinado de tudo. E é interessante, eu já falei isso para você, já falei isso, acho que até já falei isso aqui no podcast, mas assim, da experiência que eu tenho, tem dois profissionais, né, que têm mais dificuldade de trabalhar a sua marca pessoal, porque são doutrinados a fazer isso para os outros, que são os profissionais de marketing e de RH. Uhum. Marketing cuida da área de marketing da empresa, cuida da marca da empresa, mas não se lembra de olhar para a sua própria marca. Muitas vezes nem sabe que tem uma marca própria. Uhum. E o profissional de RH, ele é tão acostumado a cuidar da carreira dos outros, exato, que não olha para si. Exato. E pegar esse foco, como você falou, né? Olhar para a tua carreira, olhar para a tua marca, entender a importância. Como eu falo sempre, você tem que falar, porque resultado não fala, resultado não tem boquinha para falar sozinho. Você tem que aprender a se vender sem se vender, sem ficar se oferecendo. Não é sobre isso o trabalho de marca pessoal. Aprender a se posicionar para o mercado, mostrar o teu valor. E se a gente não faz isso por nós mesmos, né? Se a gente não faz isso pra gente, ninguém vai fazer. Sem dúvida. Uma coisa que foi muito interessante que eu percebi nesses últimos 6 meses foram pessoas me conectando, pessoas que eu já convivi, enfim, e que eu atuei lá atrás como HRBP na época, vindo me buscar para bater um papo. Porque você começou a se posicionar. Porque eu comecei a me posicionar nas redes sociais. Exato. E para bater um papo mesmo. E eu estou participando de um processo. Como é que você acha que eu deveria... Eu já estou na etapa de falar com o VP. Enfim, eu falei, nossa, é engraçado, né? Essas perguntas. Me ajuda? O que será que eu poderia... É impressionante. As pessoas começam a buscar a mentoria, né? Exato. Mas para bater papo. E outros comentários de... Né, um dos posts que eu fiz falando... da minha marca pessoal, enfim, desse processo de mentoria, de quanto, né, eu estou feliz desse processo de redescoberta. Numa pessoa que eu trabalho
constantemente, né, e de falando, nossa, e dá para perceber muito essa diferença. Essa mudança tua. Eu fiquei pensando, falei, mas com essa pessoa especificamente, eu não mudei nada, né, eu não mudei minha forma de trabalhar, não mudei nada, mas a percepção do outro, ela é incrível. Eu falei, nossa, e para mim, e eu falei, mas o que exatamente? Ela falou, você está mais leve, eu não sei de dizer o que, mas você está mais leve. Aí eu falei, é como reverbera, né? De dentro para fora, né? Total, é impressionante, né? E isso abre espaço total para a liderança. Abre espaço total. Completamente. É isso, querida. Muito obrigada. Passou rápido, né? Muito. Não voa? Eu falei, passa muito rápido. Eu vou recapitular algumas pérolas muito bacanas que saíram do nosso bate-papo. Primeiro, eu achei super interessante a mensagem que teus pais te passaram, né? Que a gente precisa ser forte e ser independente. Isso não significa que a gente não vai ter alguém do nosso lado, que a gente não precisa ter família, não é isso. Eu até uso mais a palavra interdependente, porque você acaba dependendo para algumas coisas, né, e sendo, mas ao mesmo tempo, tendo a capacidade de parar de pé sozinha. Eu acredito muito no relacionamento onde nenhum dos dois lados é refém. Eu sempre uso essa palavra. Você comentou também que o RH, ele tem que ser estratégico, o operacional tem que rodar redondo, mas o papel do RH numa empresa é de entender qual é a estratégia para poder auxiliar na execução. Nós falamos também, eu questionei sobre a questão de 70% dos líderes que são promovidos, que não têm preparo, e o que você comentou que me deixou muito feliz, que as grandes empresas hoje já têm uma preocupação de preparar um pouco mais as futuras lideranças. Eu trabalhei em empresas que até faziam isso, algumas sim, algumas não, mas eu sei que não é a média do mercado, não é, infelizmente. Nós falamos também como acertar na contratação é muito importante, por isso que o RH precisa entender qual é a estratégia para você contratar as pessoas, como você falou, algumas de perfil técnico, algumas de perfil mais de liderança. Para crescer na carreira na América Latina, eu te perguntei se você sabia espanhol e você falou, não, você vai aprendendo. Quantas pessoas abrem mão, desistem de participar de processos quando está falando ali, por exemplo, o espanhol desejável, ou, enfim. E o espanhol é uma língua que é tão próxima do português que se você se dedicar em 6 meses, já está falando muito bem. Totalmente. Você se vira. Então, se você está num momento desse, não desista porque você não domina o idioma. Talvez você tenha uma capacidade, você até descubra que você tem uma facilidade maior de aprender idiomas do que você imagina. Exato. Nós falamos também, você comentou, que quando você trabalha com a região da América Latina, embora você tenha que pensar regionalmente, você precisa entender cada cultura para agir localmente. Eu adoro isso, a gente falava isso muito na Avon, a gente falava isso muito na Clinique, que é pense global, no caso dessas marcas, e haja localmente. Um outro ponto é a gente imaginar que a gente é muito mais capaz do que a princípio a gente acredita que é. A gente só consegue descobrir qual é o nosso potencial quando a gente passa pelos desafios. Exato. E você falou que quando você está num momento de felicidade com a carreira, isso te motiva, inclusive, a querer aprender coisas novas. Nós falamos sobre como as reuniões acontecem antes das reuniões, você aprendeu isso. Não é? Que são os alinhamentos prévios. Eu aprendi isso muito na Avon, que tudo era alinhamento prévio. Tem gente que acha que vai chegar na reunião para tomar a decisão. Não. Todas as partes envolvidas já devem ter passado por algum tipo de alinhamento. A reunião é para oficializar aquilo que já está quase que previamente acordado. Se você vai para a reunião para ainda discutir, a reunião talvez não acabe ou acabe num conflito e aí tenha que gerar uma próxima reunião para resolver aquilo que já poderia ter sido resolvido. Nós falamos sobre a maternidade e você colocou um ponto super lindo, que é a aceitação daquilo que você não pode mudar e como isso te ajudou na tua carreira dentro do corporativo.
Um outro aprendizado teu foi colocar um pouco mais de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Quando a gente não tem filho, a gente está numa fase que eu brinco que é a fase do tudo por dinheiro, até os 35 anos, que você quer crescer na carreira, está com garra. A gente passa dos limites da gente, Bastante. né? A gente passa, e quem nunca, e tudo bem, faz parte. Mas filho coloca um freio para você falar assim, eu não sou só trabalho. Depois, com o tempo, você vai entendendo que você precisa equilibrar mais. Mas o filho te obriga a colocar esse freio, e é muito positivo. A maternidade também, nós comentamos, para mim foi um MBA de liderança, e para você teve um significado de maior conexão emocional com a tua equipe. Não que você não olhasse para essas pessoas como pessoas, mas você aumentou literalmente a tua sensibilidade para isso. E por fim, a gente comentou que todo profissional precisa olhar para sua marca pessoal, independente da carreira. Inclusive RH tem que cuidar da sua marca pessoal. E eu fiquei muito feliz por saber como as pessoas perceberam a mudança no seu posicionamento. Porque muita gente acha que o posicionamento é só o posicionamento numa reunião que você vai falar, ou o posicionamento nas mídias. Não, o posicionamento é teu olhar, em primeiro lugar, sobre você mesmo. Exatamente. Sobre a sua percepção de valor, sobre você entender quem você é, que problema que você resolve no mundo, sobre você reconhecer teus pontos fortes e reconhecer que você não é perfeito e tá tudo bem. Isso não diminui o seu valor. Exatamente. Né? Todo mundo tem uma marca e a gente precisa gerir essa marca de uma maneira intencional. Então, estou muito feliz porque, como eu disse, resultado não fala, não tem boquinha, a gente é que tem que falar. E eu acredito muito que nada é por acaso, que quando a gente muda as coisas, começam a mudar ao nosso redor. Você está linda, maravilhosa, resplandecente. Obrigada. E pronta para todos os desafios que certamente virão. Sem dúvida. Obrigada. Muito obrigada pela tua conversa. Eu que agradeço, Líria. Fiquei muito feliz. Obrigada, viu? Passa muito rápido. O ruim é que passa muito rápido. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. No próximo episódio, nós vamos entrevistar uma outra executiva incrível que vai trazer sua história pessoal e, como sempre, com muitos aprendizados e insights. Se você não segue ainda a gente aqui no YouTube, aproveita para você se inscrever no canal e aproveita também para me seguir nas outras redes sociais, sempre com o nome de Líris Gonçalves. Um beijo e até o próximo episódio.